O aplicativo ele vai ficar parecido com isso aqui, né? Eu fiz só uma prévia de demonstração para que vocês possam ver, né? Mas vai ter bastante alteração. Isso aqui eu fiz só um esboço aqui para a gente ver o aplicativo, né? Mas vai ser um pouco diferente no final, porque a gente vai dar uma estilização melhor, a gente vai alterar alguns elementos. Então, só para vocês verem que é possível ser feito o aplicativo aqui conforme, conforme o proposto do nosso aplicativo, né? Então, vai ter o sistema de like ali embaixo, o sistema de compartilhamento, comentários. Então, a mesma base aí do TikTok, muda um pouco o layout ali, mas durante as lives eu explico o porquê desse layout diferenciado, beleza? Então, vamos começar aqui, para que também não atrase muito. Boa noite, mestre Carlos, Ana, muito boa noite. Quem tiver dúvida, quem quiser falar alguma coisa, é só mandar no chat aí que a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é falar sobre lógica de programação, né? Porque a lógica de programação é o que você precisa. Você não precisa aprender a programar, você não precisa aprender a escrever todos aqueles códigos que a gente está acostumado a ver em filmes, em vídeos e tal. A gente só precisa entender como a programação funciona, como o programa entende e funciona, né? Então, a partir do momento que a gente entende como ele funciona, todo o resto fica mais fácil, tá? Boa noite, Jonathan. Tudo na paz? Só alegria? Então, a programação em si, a primeira base dela que você tem que entender é que ela sempre vai por ordem de cima para baixo. Então, tudo que você colocar dentro de uma ação, por exemplo, ela vai começar de cima para baixo. Tudo na vida a gente pode associar a como a programação funciona, né? Uma receita de bolo, primeiro você adiciona o trigo, os ovos, o óleo, bate, depois adiciona o fermento por final, coloca no forno, programa o forno, assim por diante. Assim como eu vou colocar uma roupa para lavar, quais são os passos? Primeiro, eu junto as roupas, espero chegar o dia da lavagem. Chegou o dia da lavagem, vou separar as roupas brancas das roupas coloridas. As roupas que estão muito sujas, então vou lá, separo, depois eu coloco na máquina. Qual é o próximo passo? Eu vou selecionar qual é a programação que eu vou utilizar na máquina. Depois disso, qual que é o próximo passo? Vou colocar o sabão, vou colocar o amaciante e deixo o processo acontecer, né? Depois disso, eu vou lá, tiro a roupa e penduro, coloco a outra roupa, faço o processo de novo. E isso já entra um dos assuntos que nós vamos falar hoje, que é o looping, né? O looping é você fazer, repetir esse processo com algumas alterações ou sem alterações, né? Porque o looping basicamente ele vai ficar percorrendo um item até que a gente satisfaça a nossa necessidade e saia desse loop, né? Então, enquanto eu tiver roupa para poder colocar na máquina, eu vou ficar fazendo esse processo. Tiro da máquina, penduro, coloco para lavar. Tiro da máquina, penduro, coloco para lavar, tá bom? Boa noite, Keiki. Acho que é isso a pronúncia, não tenho certeza. É, Então, esse é o processo de um looping, né? Então, enquanto a gente tiver roupa para lavar, a gente vai fazendo esse processo. E eu vou mostrar na prática como funciona dentro da programação, né? Claro que eu não vou ficar todo o tempo que eu gostaria para explicar eh, nos mínimos detalhes para vocês, mas vocês pegando a lógica, entendendo, vocês começam a associar as coisas na vida de vocês e vocês conseguem estar todo dia lembrando como que funciona, né? Um básico também na cozinha. Como que eu vou fazer um arroz? Primeiro eu vou lá, tiro o arroz do pacote, coloco na panela ou numa bacia, coloco água, dou uma lavada, limpo ele, né? Depois jogo a água fora, coloco um óleo na panela, coloco cebola, alho para quem gosta, depois coloco o arroz, depois coloco água, depois coloco o tempero e assim por diante. Então, tudo na nossa vida, se a gente parar para ver, é uma base da programação, né? Porque a gente faz o mesmo processo, a gente tem uma ordem definida para que o resultado seja
satisfatório para nós, né? Então, para qualquer coisa que eu faça, eu tenho algum tipo de programação, algum tipo de ordem a ser seguida. Então, aqui nós já estamos dentro do Flutter Flow. Deixa eu só conferir se está aparecendo aí para vocês, porque ontem deu uma travadinha. Só um minutinho. Beleza, está aparecendo. É, só deixa eu conferir também aqui na rede social, só um minuto, por favor, só para garantir. Beleza, tá ok. Então, é isso. Eu vou fazer alguns exercícios simples aqui com vocês, tá? Para que vocês consigam analisar e ver certinho o que eu estou falando na prática aí com base na programação. Então, bora lá. Aqui dentro do Flutter Flow, é, nós temos algumas actions, né? Para quem assistiu a live passada, a gente trabalhou bastante com action. E tudo aqui é com base em action, né? É uma ação que a gente faz quando a pessoa entra na página, ou quando ela clica em um botão, ou quando ela vai para cá ou para lá, ela vai fazer um tipo de ação. Então, é isso que a gente vai trabalhar basicamente todo o aplicativo, é basicamente em ações, né? Diferente da programação que a gente tem que digitar um código para que a ação aconteça, aqui a gente só adiciona as próprias actions ali dentro dos workflows aqui que a gente chama, né? Que é basicamente os elementos dentro da tela. Então, eu vou colocar uma lista aqui para vocês entendendo como as coisas vão acontecendo. Então, aqui dentro da minha coluna, eu vou colocar um widget, né? Lembra que o widget são todos os itens que a gente pode colocar dentro da nossa página. Ele se chama List View. O List View, ou a List View, eu não sei qual é o correto seria no português, se é masculino, feminino, etc. Ele vai fazendo uma adição automática de itens sem que a gente precise ir colocando manual. Por exemplo, eu quero pegar 3 itens para mostrar lá a banana, a maçã e, e pera. Então, eu teria que vir aqui adicionar ele manualmente. Mas eu não sei se, de repente, na outra vez eu vou querer colocar aí somente 3 itens. Vai ser mais, vai ser menos, se vai ser outros itens. Então, o que, que o List View faz? Ele vai e adiciona itens automaticamente e dinamicamente. Então, conforme eu vou tendo alguma variável é, que vai precisando alterar de forma dinâmica, ele mesmo vai adicionando. Agora nesse item tem 5 itens, então ele adiciona os 5 textos aqui. Não, agora tem 3, tem 2, tem 1. Então vocês vão entender para que a gente usa o list view. E a gente utiliza bastante o list view e outras formas ali de fazer essas listas dinâmicas, certo? Para isso, eu vou criar uma variável. O que que é uma variável? Ele é um item que vai armazenar informações para nós dentro do sistema. Nós temos a variável que é armazenada dentro de uma única página. Então, se eu criar uma variável aqui e depois tentar acessar essa informação em outra página, ele não vai aceitar, porque ele é uma variável de página, que a gente chama de app state, tá? App state é do aplicativo e page state é da página. Vocês vão ver aqui. E se eu vier aqui no app state, eu posso adicionar uma variável de estado do aplicativo, ou seja, eu posso acessar ele em qualquer lugar. Qual é a vantagem de um e de outro? Porque se você for colocar um app state para tudo, o seu aplicativo ele vai ficar um pouco poluído de você gerenciar. Então a gente acaba distinguindo, eu vou usar essa variável só na minha página, então eu vou usar um page state. Vou usar no aplicativo todo, então eu vou usar lá um app state, beleza? Então vamos adicionar aqui, para eu adicionar uma variável, eu sempre clico no primeiro elemento do nosso widget tree, lembrando que o widget tree é isso aqui, se você pode ver até o nome está dizendo aqui, o widget tree é onde tem todos os elementos dentro do nosso aplicativo. Aí, uma vez que eu cliquei aqui no primeiro elemento do nosso widget tree, eu vou aqui do ladinho. Está dizendo aqui, local page state variable, ou seja, é um estado um estado local de variável. Essas variáveis a gente pode adicionar qualquer valor nela. Então, a gente utiliza muito isso aqui também. Então, é a mesma coisa que a gente pegar na planilha
e fazer um item-chave que vai poder utilizar em qualquer lugar. Isso é um app state, um page state. Da mesma forma que a gente acessa os widget state, lembrando que para quem está entrando agora a primeira vez, a gente fez uma live ontem e já explicou tudo isso aí sobre o widget state, como acessar os dados. Então dá uma olhadinha lá no vídeo lá, ou acompanha depois retorna lá. Mas se você acompanhar daqui para frente, você vai ver também funcionando certinho o entender do que eu estou falando, tá? Então, lembra que se a gente colocar aqui, por exemplo, um text field, a gente vai poder acessar esse text field através de um widget state, né? E aqui, a nossa variável de estado, nosso page state ou app state, também vai ser acessado através do widget state, tá? Então, vou criar uma variável aqui chamado lista aleatória, tá? Só para colocar qualquer nome. Esse nome aqui tem que ser único dentro da nossa página e se for no AppState tem que ser único dentro do aplicativo, porque a gente precisa saber exatamente qual é o item que a gente vai selecionar. Por isso que ele necessita que seja único, tá? No geral, na programação, a gente sempre tem que usar nomes únicos em todos os lugares. Por quê? Porque como a programação se você, por exemplo, se você colocar um page state de lista aleatória e colocar um app state de lista aleatória, você não vai saber ao certo ou vai se confundir qual que é o app state, qual que é o page state, por mais que às vezes ele permita, dependendo da situação, você vai ficar confuso. Então, o certo é sempre você tentar utilizar nomes diferentes ali para cada situação, né? Por exemplo, vou colocar aqui que é um page state um P, né, de page state e uma lista. Se fosse um app state, colocaria um A. Você pode criar o tipo de nomenclatura que você quiser. Lembra que eu falei que a gente tentaria utilizar sempre o Snake, a nomenclatura Snake? Porque seria mais fácil por conta do banco de dados. Mas em alguns locais aqui, se você pode ver, a gente não consegue utilizar. Então, nesse caso, a gente tem que utilizar o camel case, que é a primeira letra maiúscula e minúscula, desculpa, e todas as outras letras das próximas palavras têm que ser maiúsculo, tá? Então, lista a aleatória. E não pode nenhum tipo de caractere especial, né, que a gente está acostumado no Brasil, e nem iniciar com números. Então, o type, né, qual é o tipo de dado que eu quero colocar aqui? O integer, ele sempre vai ser um número, tá? Então, vai ser somente número, você não vai poder colocar outra coisa. O double é um número com vírgulas, né, resumindo para vocês. O string é um texto, aqui o ImagePath é para você adicionar um arquivo de imagem, VideoPath, vídeo, áudio. Aí temos aqui o Boolean. O Boolean quer dizer se vai retornar um verdadeiro ou um falso, tá? True ou false. Color, né? O próprio nome já diz que é uma variável de cor. Isso aqui a gente não vai utilizar. O data time, que é um tipo de data, né? Então, para a gente armazenar um tipo de data. JSON, vou explicar mais para frente para vocês, mas é um conjunto de dados em uma única variável. O timestamp range é para pegar dois valores distintos. Longitude e latitude, aqui é coisa do Google Maps, enumeradores. Data type a gente vai acabar utilizando em um momento ou outro, é um conjunto de dados que a gente armazena em uma única variável, mas depois eu mostro para vocês. Aqui para pegar uma row direto do Supabase, e aqui são arquivos que a gente faz upload. Tá? Então, nesse caso, eu vou pegar uma string que a gente pode colocar qualquer tipo de valor ali dentro, tá? Que vai ser um texto. Aqui embaixo eu tenho duas variáveis, que é nullable, ou seja, ela pode ser nula, então quer dizer que pode ou não ter algum tipo de item ali dentro, né? Então, se tiver algum item, ele vai mostrar esses itens. Se tiver nenhum item, ele vai ser nulo, ou seja, ele vai me retornar uma forma de dizer assim, ó, eu não tenho nada aqui dentro, então ele retorna nulo. Se eu tenho algum item, ele vai retornar aqui. Desculpa. E aí a outra coisa é a lista, né? Islist, quer dizer, se ele é uma lista, então a gente vai adicionar que ele é uma lista. Por quê? Porque eu quero adicionar vários itens um dentro do outro
para que vocês possam ver como funciona o nosso looping, como funciona o list view e assim por diante. Então aqui eu poderia já adicionar algum valor aqui dentro, né, para deixar como default, ou seja, como padrão, mas nesse caso eu vou deixar ele como vazio. E eu vou deixar aqui um confirm, né, que é para confirmar que a gente quer criar esse page state. Agora, como que eu faço para que a list view saiba quais as informações que ele vai ter que preencher e que ele vai ter que sempre olhar para poder preencher a lista que nós queremos. Então, aqui dentro do List View, eu tenho algumas propriedades. O que eu tenho de propriedade importante aqui? Qual que é o axis dele, né? Qual que é o alinhamento dele? Se ele vai te mostrar os itens na vertical ou se ele vai mostrar na horizontal, tá? Então a gente pode colocar uma list view para mostrar os itens na vertical, né, um embaixo do outro, ou na horizontal, um do lado do outro. Então a gente pode escolher. Nesse caso eu vou colocar um do lado do outro por enquanto, depois a gente vê. Esse aqui é o espaçamento entre os itens. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, que a gente usa bem pouco. Esse shrink wrap quer dizer que ele vai definir o tamanho dessa lista conforme os itens, ou se eu não marcar nada, ele vai ter que ter um valor padrão. Então, vamos supor que eu quero deixar um container de 500 pixels. Então, por mais que não tenha nenhum item aqui dentro, ele vai ficar parado desse tamanho. Agora, se eu uso o shrink wrap, ele vai diminuir o tamanho desse container conforme o item. Tem um item, ele aumenta um, dois, três. Não tem nenhum, ele fica zerado, tá? E o primary é o scroll ali, para dizer se ele vai ser ou a rolagem primária ou não. Então, se você já tiver um scroll na sua página inteira, o ideal é que você desmarque aqui o primer, porque senão ele vai ficar acusando alguns warnings aqui. Não são erros, mas são alguns avisos que ele dá, tá? Nesse caso, a gente não tem nada. Aqui tem um reverse, ou seja, se uma lista começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você colocar o reverse, ele vai começar de baixo para ele vai mostrar a lista de baixo para cima, né? Então antes começava 1, 2, 3, 4, 5. Se você der o reverse, ele vai começar 1, 2, 3, 4, 5 de baixo para cima, certo? E o reordable é para a gente reordenar ali os itens dentro de uma lista. Nesse caso, a gente não vai utilizar nesse exato momento. Então, vou deixar padrão do jeito que veio aqui. E aqui a gente pode adicionar actions dentro de uma list view também, quando acontecer alguma coisa. Mas o que eu quero mais mostrar para vocês nesse exato momento é a gente pode pegar uma lista direto do nosso banco de dados, utilizando isso aqui, né? Então, eu poderia vir aqui, clicar em Add Query, vou adicionar aqui do Supabase, que é da onde que eu quero pegar as informações. Eu quero de uma API, do Firebase, de um documento, enfim, eu vou utilizar o Supabase, né, que é onde está armazenado as nossas informações, conforme a gente viu na live passada. Qual que é a tabela? Qual que é a planilha que eu quero usar? Usuários. Nesse caso, a gente só tem usuários, mas a gente poderia utilizar outras tabelas também. Temos os filtros e as ordenações. Depois eu vou falar mais com isso aqui para você dar um exemplo. E a outra forma é esse aqui, ó, Generating Children from Variable, ou seja, ele vai gerar a lista através de uma variável que a gente tenha no page state, dentro do nosso app state ou de uma action output. Então a gente pode pegar valores de qualquer lugar aqui, tá? Sem necessariamente passar uma consulta ao banco de dados exatamente inteiramente aqui, beleza? Então aqui eu vou dar um nome para essa lista, né, que vai gerar dentro do meu list view. Então vou colocar aqui lista aleatória. Tá vendo que ele já não pode, ele já não me deixa? Por quê? Porque dentro dessa página eu já tenho aquela variável chamada lista aleatória. Então por isso que a gente tem que, no geral, dar nomes diferentes, tá? Então nesse caso eu só vou deixar aqui como list, tá? Se eu vou tirar um A, ele já vai aceitar. E qual que é a variável que eu vou atualizar para que tenha algo dinâmico? É a page state que a gente acabou de criar ali. Então, a gente criou aquela variável de estado, que ela é do tipo string, né, que é textos, e ela é uma lista. Então, para eu adicionar itens aqui dentro da list view, sempre tem que ser no modo lista, tá? Porque ele vai pegar a lista e vai adicionando um item debaixo do outro. Então, da onde que eu vou? Eu vou usar aqui o seletor de variáveis e vou procurar aqui. Diferente do widget state, agora nós temos as categorias diferentes para poder pegar. Agora nós temos aqui, ó, page state, ou seja, é o estado de página, né? É onde a gente vai selecionar
page state que a gente criou anteriormente. Se fosse um app state, ia aparecer aqui app state também, tá? Uma vez que eu clico aqui, ele vai me mostrar todas as variáveis que eu criei dentro da minha página. Então, vou clicar aqui, ó, lista aleatória. Vou dar um confirm, tá? E vou dar um save. Aqui ele diz, ó, esse widget vai gerar de forma automática com base na sua escolha de variável ali, tá? Resumidamente. Então, criei aqui e vocês vão poder ver. Agora a gente vai deixar eu adicionar só um texto como base para que vocês possam ver. Então, você está vendo que eu adicionei um único texto e ele já foi adicionando itens abaixo? Isso aqui é só uma ilustração, né? A gente ainda não tem itens dentro daquele page state, mas na hora que a gente adicionar, ele vai fazer a contagem automática. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não quero colocar só uma palavra, eu quero colocar alguns itens de informações, tá? Então, eu vou pegar, né, já pensando no que eu vou mostrar para vocês, eu quero pegar qual que é o index e qual que é o item, tá? Então, se eu quisesse adicionar mais um item aqui, ele não deixa. Lembrando que a gente não pode adicionar um item embaixo do outro se ele não estiver numa coluna e não podemos adicionar um item do lado do outro se não for uma row. Então, nesse caso, eu quero uma row. Por quê? Eu quero adicionar 3 itens. Vai ser o index, o contador e o valor propriamente dito. Como que eu quero alinhar esses itens aqui para ficar mais fácil de eu ver? Eu vou colocar aqui para que eles se ajustem igualmente, começando das extremidades, tá? Então, já ficou aqui. Agora, eu vou adicionar também, para ficar um exemplo mais fácil, eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em C, que é de copiar, tá? Ou eu posso simplesmente Ctrl C e colar ali depois. Vou aqui na minha coluna, vou com o botão direito e vou no P, que é de paste, né? De colar. Ou Ctrl V também funciona. Vou colocar esse item porque o que eu quero? Eu quero dar uma nomenclatura para que vocês possam ver. Então, eu vou colocar ele acima da minha list view. Então, lembrando que quando aparece, eu clico, seguro e arrasto. Quando aparece o laranja, é que eu vou colocar dentro desse item aqui, desse widget. Quando aparece esse meio que roxinho, eu vou colocar embaixo. Então, eu quero que fique em cima da list view, né? Quero que fique em cima da list view e embaixo desse botão. Agora, eu vou colocar o nome aqui, tá? Então, vai ser aqui com contador, vocês já vão entender o porquê, tá? E aqui vai ser o index, e aqui vai ser a palavra, por exemplo. Aqui o contador e o index vai ser basicamente a mesma coisa, mas só para vocês entenderem. Então, beleza, aqui nós já temos esses valores aqui. Para iniciar, só para que vocês já vejam, entendam, aqui dentro, quando eu crio uma list view, os valores que vêm dessa lista aqui que eu selecionei, ele já vai me dar a opção de pegar item por item. Por exemplo, se eu tenho 5 itens aqui, né? Vamos supor que eu vou colocar itens manualmente aqui. Vou colocar 3 itens. Item 1, item 2 e item 3. Se eu fizer isso aqui, eu já consigo pegar o item, cada item que eu adicionar aqui, ele já me dá esses valores automaticamente ao clicar aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó, um item 2, 3 e vou adicionar aqui. Quando eu seleciono a widget texto, né, onde eu quero adicionar um valor para ele dinamicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar no meu seletor de imagem, seletor de variável, vou clicar na list aleatória. O que é esse list aleatória? Foi o nome que nós demos para a list view, né? E que vem dessa variável. Ou seja, eu peguei uma variável, dei um nome para ela. Então, para cada item que tiver dentro da lista aleatória, eu posso acessar através desse nome que eu dei aqui, list aleatória, tá? Ó, então, list aleatória, eu vou ter cada um daqueles valores que eu tenho dentro da lista, ele vai aparecer para mim de forma dinâmica aqui. Eu vou mostrar para vocês na prática para que vocês possam entender. Eu vou colocar para rodar aqui o nosso aplicativo. Se tiver alguma dúvida aí, pode mandar que eu vou respondendo, tá bom? Boa noite a todo mundo que está entrando aí.
Grato pela presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar que a gente vai respondendo aí. Eu vou esperar abrir aqui o nosso aplicativo. A gente está fazendo o teste, né? Então agora a gente vai ver isso na prática, porque aqui a gente está vendo só visualmente e vendo por trás da lógica. Agora a gente vai ver ele funcionando na vida real ali no aplicativo. Então a gente abriu aqui. Como a gente está focando na versão de celular, lembra que a gente vai fazer aqui lá. Clica com o botão direito, vai em inspecionar e ele já vai adicionar aqui com o formato que nós queremos. Eu posso selecionar qual o celular que a gente quer. Por enquanto eu deixei as dimensões do iPhone 12 Pro, beleza? Vou entrar com o e-mail que a gente criou ontem, tá? Tá meio bugado o Chrome aqui, sempre tem que dar um reload aqui. Então vai ser esse e-mail aqui e a senha também. A gente já fez tudo isso no vídeo, na live passado, tá? Ah, é 1, 2, 3, 4. Beleza? Entramos. Tá vendo aqui agora, ó, palavra item 1, item 2, item 3. Da onde que vem isso aqui, ó? A gente criou essa variável, né, com esses itens aqui, ó, 1, 2, 3. Colocamos uma única vez dentro do list view e e um único texto. E ele já fez isso automaticamente para nós. Ou seja, ele foi lá, contabilizou, eu tenho 3 itens. O que tem dentro desse item? Eu tenho item 1, item 2, item 3. Então, eu vou lá e mostro para o usuário. Então agora eu vou renderizar aqui a palavra 1. Então é item 1. O index 2, 3, 4 e assim por diante ele faz de forma aleatória. Se eu vier aqui, ó, eu só vou excluir da minha variável um item, vou excluir o item 3, vou salvar, vou dar um reload aqui. Vocês já vão ver que ele faz esse cálculo para mim automático. Agora vai sumir o item 3 aqui e vai mostrar para nós. Tá? Deixa eu ver se eu salvei aqui só para garantir. Beleza? Eu vou dar um reload inteiro aqui. Ele tem que mostrar para nós somente 2 itens agora. Beleza, ó, item 1 e item 2. Então, deu certinho. E assim ele vai fazendo conforme a gente vai adicionando isso dinamicamente. Como que entra a questão do looping agora? Eu vou adicionar um botão aqui, tá? Para a gente... Na verdade, eu vou fazer já alguma coisinha mais avançada. Eu vou colocar um text field, né? Que eu quero adicionar um valor dentro para gerar esse looping. Eu pegar o text field que a gente criou lá para ficar mais bonitinho, tá bom? Então já apareceu aqui. Vou dar o nome dele aqui de text field, abrir a abreviatura, número, tá? Só para a gente ver. Aqui embaixo no label, o que eu vou colocar? Digite um número para gerar o looping. Opa, aqui vai ser só número. Aqui é só o label, número e label. Int text, beleza. Então tá aqui que é o número e digite o número para gerar o loop. Agora sim eu vou adicionar um botão e aí eu vou adicionar o botãozinho bonitinho que a gente usou, ó. Ele vem formatado padrão assim e o que a gente criou ele vai vir aqui o botãozinho bonitinho, beleza? Qual é o nome que a gente vai dar? Gerar looping. Vou colocar isso aqui só para vocês entenderem. Então, beleza. Então, eu quero passar um valor para cá e, de forma automática, eu quero que gere itens aqui dentro da minha lista de palavras, tá bom? O que eu vou fazer, então? Eu vou clicar aqui. Quando a pessoa clicar no botão, eu quero fazer uma ação. Qual que é essa ação? A gente vai gerar essa lista de forma automática. Vou clicar aqui nas actions, tá? Vou no botão e nas actions do botão e vou abrir aqui o editor de actions. Então, vou adicionar o OnTap, ou seja, quando a pessoa clicar uma vez, eu quero fazer essa ação. Qual é a ação que eu quero fazer? A primeira coisa que eu vou conferir é se existe realmente um valor dentro daquele text field para que ele não seja vazio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui ó, em Add Conditional Actions, ou seja, eu vou adicionar uma condição de ação. Né? Então, para eu executar essa ação, primeiramente eu tenho que fazer uma consulta para ver se atende aos meus requisitos. O que eu quero fazer? Eu quero pegar uma condição, uma conditional, onde é uma single condition, é só uma única condição. Qual que é o primeiro valor que eu quero ver?
eu quero ver se o meu text field está retornando algum valor. Então, qual que é o meu primeiro valor? Quero ver o que está retornando do text field. Lembrando que tudo que está dentro da minha página e tem um retorno, a gente acessa através do widget state, ok? Então, aqui está o nosso text field de text field número. Vou selecionar ele e ele tem que ser set not empty, ou seja, ele tem que estar com algum valor dele e não pode estar vazio. A partir disso, ele vai me retornar se é um verdadeiro ou se é um falso. Se o text field tiver com algum valor, ele vai me retornar verdadeiro, ou seja, true. Se não tiver, estiver vazio ou não estiver setado, ele vai retornar um falso, né? Um falso. Se não retornar nada, eu vou falar para o usuário, digite um número. Digite um número, beleza? E se ele preencher alguma coisa, aonde a gente vai começar a fazer o nosso looping, tá? O looping, ele funciona da seguinte forma, ele vai ficar fazendo looping até que a gente adicione uma condicional para que ele saia. Lembra que eu falei de lavar roupa? Enquanto eu tiver roupa suja acumulada, eu vou fazer esse looping de tira a roupa, penduro, coloca a roupa para lavar. Tira a roupa, penduro, coloca a roupa para lavar. Cheguei um momento, não tenho mais roupa para lavar? Beleza. Então, não tenho mais que colocar roupa para lavar e a gente termina esse looping de lavar roupa. Aqui funciona da mesma forma. Como que a gente sabe o momento de sair deste looping? A gente vai criar um contador, porque a gente vai trabalhar na maioria das vezes com contador. Enquanto o número for menor que tal número, a gente vai adicionando itens dentro dessa lista. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar. Agora sim, eu vou no meu app state e vou aqui em add app state variable. Qual que é o nome que eu vou dar? Contador. Por que eu vou criar um app state agora e não um page state? Porque esse contador a gente vai utilizar muito em todos os lugares dentro da nossa aplicação. Então, como eu vou utilizar ele várias vezes em vários lugares, então eu vou deixar ele no app state, que é uma única variável que eu posso acessar de qualquer lugar e não preciso em cada página ir adicionando um contador diferente. Em algumas ocasiões vocês vão precisar, mas nesse caso aqui vou criar um único no app state e usar em todos os lugares. Qual que é o tipo dele? Ele é um int, porque a gente vai fazer uma contagem, né? Então, para fazer cálculos matemáticos tem que ser um int, que é um inteiro, ou um double, que é um valor fracionado. Então, nesse caso, vai ser um int, e a gente pode vir aqui e dar um create, ok? Vou deixar o valor dele como zero, como default, né? Então, ele vai iniciar com o valor zero já. Voltando na nossa página lá, homepage, no nossa action do gerar looping, eu vou fazer o que agora? Vou adicionar uma nova action e quando a gente quer atualizar, adicionar, remover, qualquer ação que a gente queira fazer dentro de uma variável, a gente pode fazer essa alteração utilizando essa action chamada update app state, se a gente for atualizar um app state, e update page state, se a gente for atualizar um page state. Então, nesse caso, eu quero inicialmente atualizar um app state, porque eu quero que o meu app state, aqui eu vou adicionar um field, ou seja, uma variável que está dentro do meu app state, de contador. Então, o contador, o que eu quero fazer com esse contador? Eu quero que ele sempre inicie com zero, antes de eu fazer o meu looping. Por quê? Porque se eu não setar como zero, vamos supor que na outra ação que eu fiz, ele ficou com 6. Na hora que ele entrar de novo dentro desse processo, ele continua com 6, então não vai fazer as minhas operações